O mundo mediterrâneo do século XIII, antes da Era Comum. O foco geográfico da Bíblia está quase inteiramente dirigido para a terra de Israel, mas para entender a magnitude dos eventos que se deram no final da Idade do Bronze Tardia, é preciso olhar muito além das fronteiras de Canaã, para toda a região do Mediterrâneo Oriental. Escavações na Grécia, Turquia, Síria e no Egito revelam uma assombrosa história de revolta, guerra e colapso social disseminado. Nos últimos anos do século XIII e no início do século XII antes da Era Comum, todo o mundo antigo passou por uma drástica transformação, quando uma crise devastadora extinguiu os impérios da Idade do Bronze e um novo mundo começou a emergir. Esse foi um dos períodos mais dramáticos e caóticos da história, em que velhos impérios caíram e novas forças se levantaram para substituí-los. Antes disso, até meados do século XIII antes da Era Comum, dois grandes impérios dominavam a região. No sul, o Egito estava no seu auge. Governado por Ramsés II, ele controlou Canaã, incluindo os territórios modernos do Líbano e do sudoeste da Síria. Para o sul, ele dominou a Núbia e no oeste reinou sobre a Líbia. O Império Egípcio estava engajado em uma monumental atividade de construção e participava do lucrativo comércio do Mediterrâneo Oriental. Emissários e mercadores de Creta, Chipre, Canaã e Hati frequentavam o Egito e traziam presentes para o faraó. Minas de turquesas e cobre no Sinai e no Negueb eram exploradas por expedições egípcias. Nunca antes houvera um império tão expansionista ou poderoso no Egito. Tudo o que se precisa é estar diante do templo de Abu Simbel na Núbia ou dos famosos templos de Karnak e Luxor para sentir a grandeza do Egito no século XIII antes da Era Comum. O outro grande império da região estava centrado na Anatólia. Era o poderoso Estado hitita, governado a partir de sua capital, Atusa, a leste da capital turca moderna de Ankara. Os hititas controlaram a Ásia Menor e o norte da Síria. Eles atingiram notáveis níveis na arquitetura, literatura e arte bélica. A imensa cidade de Atusa, com suas estupendas fortificações e o templo esculpido na rocha, proporciona aos visitantes modernos uma sensação da grandeza dos hititas. Os dois impérios, o egípcio e o hitita, faziam fronteira na Síria. O embate inevitável entre eles sobreveio no início do século XIII. Os dois formidáveis exércitos encontraram-se em Cádiz, às margens do rio Orontes na Síria Ocidental. De um lado estava o rei hitita Muwatallis, do outro estava o então jovem e inexperiente Ramsés II. Temos registros da batalha de ambos os lados e ambos se proclamam vitoriosos. A verdade estava em algum lugar no meio. Aparentemente a batalha terminou sem um ganhador claro e as duas grandes potências tiveram de selar um acordo. O novo rei hitita, Hattusilis III, e Ramsés II, agora curtido na batalha, logo assinaram um tratado de paz que declarou amizade entre as duas potências e renúncia a hostilidades para sempre. Ele foi selado com o ato simbólico de Ramsés tomando uma princesa hitita como sua noiva. O mundo criado por esse impasse egípcio-hitita ofereceu crescentes oportunidades para outra grande potência, no oeste. Era uma nação potente não por causa de seu poder militar, mas de suas habilidades marítimas. Tratava-se do mundo miceno, que produziu as famosas cidadelas de Micenas e Tirins e os opulentos palácios de Pilos e Tebas. Foi o mundo que aparentemente forneceu o pano de fundo romanesco para a Ilíada e a Odisseia, o mundo que produziu os famosos personagens Agamenon, Helena, Príamo e Ulisses. Não temos certeza se o mundo miceno foi governado por um centro, como Micenas. É mais provável que tenha sido um sistema de vários centros, cada um dos quais governava territórios maiores. Algo como as cidades-estado de Canaã ou o sistema da polis da Grécia clássica, só que em escala muito maior. O mundo miceno, que foi trazido à luz pela primeira vez pelas dramáticas escavações de Henri Liehmann em Micenas e Tirins no final do século XIX,
começou a revelar seus segredos anos depois, quando sua escrita linear B foi decifrada. As tabuletas encontradas nos palácios micênios provaram que os micênios falavam o grego. Seu poder e sua riqueza aparentemente eram oriundos do comércio no Mediterrâneo Oriental. A ilha de Chipre, conhecida naquele tempo como Alásia, também teve um papel importante nesse mundo do século XIII antes da Era Comum. Ela era a principal produtora de cobre no Mediterrâneo Oriental e um portal para o comércio com o Levante. Estruturas impressionantes construídas com blocos de pedra lavrada mostram o quanto a ilha prosperou naquele tempo. O mundo da Idade do Bronze Tardia foi caracterizado por grande poder, riqueza e comércio ativo. O entre mentes famoso casco de barco naufragado de Uluburun, encontrado ao largo da costa sul da Turquia, dá uma noção dos tempos áureos. Um barco levando um carregamento de lingotes de cobre e estanho, troncos de ébano, resina de terebinto, marfim de hipopótamo e elefante, cascas de ovo de avestruz, especiarias e outros bens estava navegando ao longo da costa da Ásia Menor em torno do ano 1300 antes da Era Comum, quando aparentemente foi afundado por uma tempestade. As escavações subaquáticas do casco e a recuperação de seu rico carregamento mostraram que essa pequena embarcação, certamente nada excepcional naquele tempo, singrava as lucrativas rotas de comércio de todo o Mediterrâneo Oriental, com artigos de luxo e bens de consumo apanhados em cada escala. É importante ter em mente que esse mundo não foi simplesmente uma versão antiga do moderno mercado comum, em que cada nação comerciava livremente com as demais. Era um mundo estritamente controlado pelos reis e príncipes de cada região política e cuidadosamente supervisionado pelo Egito e as demais grandes potências daquele tempo. Nesse mundo de ordem e prosperidade para as elites da Idade do Bronze, sua queda repentina e violenta certamente terá deixado uma impressão duradoura na memória, lenda e poesia. A Grande Revolta. A vista que se descortinava dos palácios das cidades-estado de Canaã pode ter parecido pacífica, mas havia problemas no horizonte. Problemas que fariam desabar toda a economia e estrutura social da Idade do Bronze Tardia. Em torno de 1130 antes da Era Comum, vemos um mundo bem diferente, tão diferente que um habitante de Micenas, ou de Nomon, a capital do Egito, atual Luxor, ou de Atusa de 1230 antes da Era Comum não seria capaz de reconhecê-lo. Nessa época, o Egito era uma sombra tênue de sua glória passada e havia perdido a maior parte dos seus territórios estrangeiros. Ati não existia mais e Atusa estava em ruínas. O mundo miceno era uma memória difusa. Seus palácios centrais estavam destruídos. Chipre estava transformado. Seu comércio de cobre e outros bens havia cessado. De muitos grandes portos cananeus ao longo da costa do Mediterrâneo, incluindo o grande empório marítimo de Ugarite no norte, só restavam cinzas. Notáveis cidades no interior, como Megido e Azor, eram montes de ruínas abandonados. O que houve? Porque o velho mundo desapareceu. Estudiosos que trabalharam com esse problema estão convencidos de que a principal causa foi a invasão de grupos misteriosos e violentos chamados de povos do mar, migrantes que vieram por terra e por mar do ocidente e devastaram tudo o que encontraram pelo caminho. Os registros ugaríticos e egípcios do início do século XII antes da Era Comum mencionam esses saqueadores. Um texto encontrado nas ruínas da cidade portuária de Ugarite dá um testemunho dramático da situação em torno de 1185 antes da Era Comum. Enviado por Hammurapi I, o último rei de Ugarite, ao rei da Alásia, Chipre, ele descreve em tom de desespero como os barcos inimigos chegaram. O inimigo pôs fogo nas cidades e causou estragos. Minhas tropas estão no país hitita, meus barcos na Lícia e o país está por sua própria conta. Da mesma forma, uma carta do mesmo período enviada pelo grande rei de Ati para o prefeito de Ugarite expressa sua ansiedade pela presença de um grupo de povos do mar chamado Chicalaia, os que vivem em barcos.
10 anos depois, em 1175 antes da Era Comum, não havia mais nada no norte. Ati, Alás e Ugarit estavam em ruínas. Porém, o Egito ainda era uma potência formidável, determinado a defender-se desesperadamente. As inscrições monumentais de Ramsés III no templo de Medinet Abu no Alto Egito relatam uma suposta conspiração dos povos do mar para devastar as terras colonizadas do Mediterrâneo Oriental. Os países estrangeiros fizeram uma conspiração em suas ilhas. Nenhum país conseguiu resistir aos seus braços. Eles estão avançando na direção do Egito, enquanto a chama foi preparada diante deles. Sua confederação é constituída dos filisteus, checos, ceceleses, denienos, demim e ueses, terras unidas. Eles se apossaram das terras de todo o orbe terrestre. Seus corações estão confiantes. Nossos planos serão bem-sucedidos. Apóstrofo retratos vívidos das batalhas subsequentes cobrem a parede externa do templo. Figura 11. Em uma delas, um emaranhado de barcos egípcios e estrangeiros é mostrado em meio a um caótico combate naval, com arqueiros posicionados para atacar os barcos dos seus inimigos e guerreiros moribundos caindo no mar. Os invasores marítimos têm uma aparência muito diferente da dos egípcios ou de representações de povos asiáticos na arte egípcia. A característica mais marcante em sua aparência é a cobertura da cabeça. Alguns portam elmos com chifres, outros trazem estranhos chapéus com plumas. Perto dali, representações de uma intensa batalha terrestre mostram os egípcios dando combate aos guerreiros dos povos do mar, enquanto famílias de homens, mulheres e crianças em carretas puxadas por bois para uma migração por terra assistiam a tudo impotentes. O desfecho das batalhas em terra e no mar, de acordo com a descrição do faraó Ramsés III, foi decisivo. Aqueles que chegaram até a minha fronteira, sua semente não existe mais. Seu coração e sua alma estão acabados para todo sempre. Aqueles que vieram em bando por mar, a chama inteira estava diante deles. Eles foram empurrados, cercados e prostrados na praia, mortos e cortados em pedaços de cabo a rabo. Figura 11. Alto relevo do templo mortuário de Ramsés III em Medinet Abu no Alto Egito, mostrando a batalha naval contra os povos do mar. Quem foram esses povos do mar tão ameaçadores? Há um debate científico contínuo sobre sua origem e os fatores que os puseram em movimento para o sul e o leste. Alguns dizem que eles são egeus, outros procuram sua origem no sul da Anatólia. Porém, o que levou milhares de pessoas desarraigadas a tomar as rotas terrestres e marítimas em busca de novos lares? Uma das possibilidades é que tenham sido uma confederação heterogênea de piratas, marinheiros sem raízes e camponeses sem posses movidos por fome, pressão populacional ou escassez de terra. Deslocando-se para o leste e destruindo a rede frágil de comércio internacional do Mediterrâneo Oriental, eles desagregaram as economias da Idade do Bronze e relegaram os grandes impérios daquele tempo ao esquecimento. Teorias mais recentes ofereceram explicações completamente diferentes. Algumas apontam para a repentina mudança climática que devastou a agricultura e disseminou a fome. Outros lançaram a hipótese de um colapso completo da sociedade de todo o Mediterrâneo Oriental, que teria se tornado demasiado especializada para sobreviver a uma mudança econômica ou alguma tensão social. Nesses dois cenários possíveis, as repentinas migrações dos povos do mar não foram a causa, mas o efeito. Em outras palavras, o colapso das economias palacianas da Idade do Bronze tardia pôs hordas de pessoas desarraigadas em movimento através do Mediterrâneo Oriental para encontrar novos lares e meios de subsistência. A verdade é que não conhecemos realmente a causa precisa do colapso da Idade do Bronze tardia em toda aquela região. Contudo, a evidência arqueológica do desfecho é clara. A evidência mais dramática provém do sul de Israel da Filisteia, a terra dos filisteus,
um dos povos do mar mencionados na inscrição de Ramsés III. Escavações em dois dos principais centros filisteus, Asdod e Acaron, trouxeram à tona evidências sobre esses anos tumultuados. No século XIII antes da Era Comum, Asdod em particular era um próspero centro cananeu sob influência egípcia. Tanto Asdod quanto Acaron sobreviveram pelo menos até a época de Ramsés III e, pelo menos um deles, Asdod, foi destruído a fogo. Os imigrantes filisteus fundaram cidades sobre as ruínas e, em torno do século XII antes da Era Comum, Asdod e Acaron se tornaram cidades prósperas com uma nova cultura material. A mescla mais antiga de características egípcias e cananeias na arquitetura e cerâmica foi substituída por algo completamente novo nessa parte do Mediterrâneo, estilos de arquitetura e cerâmica inspirados na cultura egéia. Em outras partes do país, a ordem da Idade do Bronze tardia foi rompida pela violência disseminada, cuja fonte não está inteiramente clara. Por causa do longo período de tempo, quase um século durante o qual o sistema cananeu de cidades-estado entrou em colapso, é possível que a crise cada vez mais intensa levou a conflitos entre cidades cananeias vizinhas pelo controle da terra agrícola vital e dos povoados camponeses. Em alguns casos, os camponeses e a população pastoril, pressionados de modo crescente, podem ter atacado as cidades ricas em seu meio. Um após o outro, os antigos centros cananeus caíram em decorrência de conflagrações repentinas e dramáticas ou foram declinando gradativamente. No norte, Azor foi incendiada, as estátuas dos deuses em seu palácio real foram decapitadas e despedaçadas. Na planície costeira, Afec foi destruída por um incêndio terrível. Uma tabuleta cuneiforme que trata de uma transação vital de trigo entre o Ugarit e o Egito foi encontrada entre os grossos detritos da destruição. Mais para o sul, a imponente cidade cananeia de Laquis foi incendiada e abandonada. E no rico vale de Jezreel, Meguido foi consumida pelas chamas e seu palácio ficou sepultado sob 6 pés de detritos de tijolos queimados. Deve ser ressaltado que essa grande transformação não foi repentina em todos os lugares. A evidência arqueológica indica que a destruição da sociedade cananeia foi um processo relativamente longo e gradual. Os tipos de cerâmica encontrados entre os destroços de Azor da Idade do Bronze tardia não possuem as formas características do final do século XIII, de modo que deve ter sido devastada um pouco antes disso. Em Afec, a carta cuneiforme na camada da destruição traz nomes de funcionários de Ugarit e do Egito conhecidos de outras fontes, podendo, em consequência, ser datada em torno de 1230 antes da Era Comum. O baluarte egípcio localizado ali pode ter sido devastado em qualquer momento das 2 ou 3 décadas que se seguiram. Os escavadores de Laquis encontraram na camada da destruição um fragmento de metal, provavelmente um encaixe para o portão principal da cidade em que constava o nome do faraó Ramsés III. Esse achado nos diz que Laquis não deve ter sido destruída antes do reinado desse monarca, que governou entre 1184 e 1153 antes da Era Comum. Por fim, a base metálica de uma estátua portando o nome de Ramsés VI, 1143 a 1136 antes da Era Comum, foi encontrada nas ruínas de Meguido, indicando que o grande centro cananeu do Vale de Jezreel provavelmente foi destruído na segunda metade do século XII. A respeito dos reis de cada uma dessas 4 cidades, Azor, Afec, Laquis e Meguido, relata-se que foram derrotados pelos israelitas sob o comando de Josué. Porém, a evidência arqueológica mostra que a destruição dessas cidades aconteceu em um lapso de tempo de mais de um século. As possíveis causas incluem invasão, colapso social e guerra civil. Ela não ocorreu por obra de uma única força militar nem certamente em uma única campanha militar. Memórias em transição.
Mesmo antes que os achados arqueológicos levassem a questionar a base histórica da conquista de Canaã por Josué, um reduzido círculo de biblistas alemães havia especulado sobre o desenvolvimento das tradições literárias israelitas, mais do que sobre estratégias de batalha campal. Na condição de herdeiros da tradição crítica do século XIX, eles apontaram as inconsistências internas do texto bíblico, que contém pelo menos duas versões distintas e mutuamente contraditórias da conquista de Canaã. Os especialistas alemães sempre consideraram o livro de Josué uma complexa coletânea de lendas, contos heróicos e mitos locais, de várias partes do país, compostos durante séculos. Os especialistas bíblicos Albrecht Alt e Martin Noth, em particular, argumentaram que muitos dos contos preservados no livro de Josué não passam de tradições etiológicas, quer dizer, trata-se de lendas sobre como surgiram lugares famosos ou curiosidades naturais. Por exemplo, as pessoas que viveram ao redor da cidade de Betel da Idade do Ferro sem dúvida perceberam o enorme monte de ruínas da Idade do Bronze inicial um pouco para o leste. Essa ruína era quase 10 vezes maior do que seu próprio povoado e os restos de suas fortificações ainda eram impressionantes. Assim argumentam Alt e Noth, as lendas podem ter começado a crescer em torno das ruínas. Contos sobre a vitória de antigos heróis que explicam como foi possível que uma cidade tão grande viesse a ser destruída. Em outra região do país, as pessoas que viviam nos contrafortes da Cefelá podem ter ficado impressionadas já com o tamanho da pedra que bloqueia a entrada de uma misteriosa caverna perto da cidade de Maceda. Assim, poderiam ter surgido as narrativas que ligaram a enorme pedra com os atos heróicos do seu próprio passado nebuloso. A pedra selou a caverna, na qual 5 reis antigos se esconderam e depois foram enterrados, como explicado em Josué 10,16 a 27. De acordo com essa visão, as histórias bíblicas que terminam com a observação de que certo marco ainda podia ser visto até o dia de hoje provavelmente são lendas desse tipo. A certa altura, essas narrativas individuais foram reunidas e interligadas para compor a campanha singular de um grande líder mítico da conquista. Em contraste com sua apreciação do caráter amplamente lendário do livro de Josué, Alt e Noth encararam o primeiro capítulo do livro dos Juízes como possuindo um possível núcleo confiável de memórias de antigas vitórias obtidas por milícias espalhadas pela região montanhosa contra as várias cidades que as dominavam. De fato, a situação caótica da destruição de cidades cananeias em alguns lugares e sua sobrevivência em outros corresponde mais estreitamente à evidência arqueológica. Contudo, não há razão por que a narrativa da conquista do livro de Josué não possa incluir também memórias e lendas populares que relembravam essa transformação histórica que marcou a época. Elas podem nos proporcionar vislumbres altamente fragmentários da violência, da paixão, da euforia na destruição de cidades e a horrível matança de seus habitantes, que claramente ocorreu. É improvável que essas experiências candentes tenham sido totalmente esquecidas e, de fato, suas memórias outrora vívidas, tornando-se cada vez mais vagas no decorrer dos séculos, podem ter se transformado no material bruto para uma narração nova bem mais elaborada. Assim, não há razão para supor que o incêndio de Azor por forças hostis, por exemplo, jamais aconteceu. Porém, o que na realidade foi uma série caótica de rebeliões causadas por muitos fatores diferentes e levadas a cabo por muitos grupos diferentes converteu-se muitos séculos depois em uma saga elaborada com brilhantismo sobre a conquista territorial sob a bênção e o comando direto de Deus. A produção literária dessa saga foi empreendida com propósitos bem diferentes do de uma rememoração de lendas locais. Ela foi, como veremos, um passo importante na direção da criação de uma identidade pan-israelita. Mais uma vez de volta para o futuro.
Esse quadro básico da acumulação gradual de lendas e histórias e sua incorporação final em uma única saga coerente e dotada de uma perspectiva teológica definida foi produto de um período assombrosamente criativo de produção literária no Reino de Judá no século VII antes da Era Comum. Talvez o mais eloquente dos indícios de que o livro de Josué foi escrito naquele tempo é a lista de povoados no território da tribo de Judá, detalhada em Josué 15,21 a 62. A lista corresponde precisamente às fronteiras do reino de Judá durante o reinado de Josias. Além disso, os topônimos mencionados na lista correspondem estritamente ao padrão de ocupação do século VII antes da Era Comum da mesma região, e alguns dos sítios foram ocupados somente nas décadas finais do século VII antes da Era Comum. Porém, a geografia não é a única ligação com a Era de Josias. A ideologia da reforma religiosa e as aspirações territoriais características daquele período também são evidentes. Estudiosos da Bíblia por muito tempo viram o livro de Josué como parte da assim chamada história deuteronomista, a compilação de 7 livros de material bíblico que vai do Deuteronômio até 2 Reis, que foi composta durante o reinado de Josias. A história deuteronomista seguidamente retorna à ideia de que toda a terra de Israel deveria ser governada pelo líder divinamente eleito de todo o povo de Israel, que se ateia estritamente às leis legadas no Sinai e às advertências ainda mais estritas contra a idolatria dadas por Moisés no livro do Deuteronômio. A linguagem, o estilo e as mensagens teológicas intransigentes transmitidas pelo livro do Deuteronômio encontram-se em todo o livro de Josué, particularmente em passagens em que as histórias das batalhas individuais são entretecidas com a narrativa mais ampla. Todo o plano de batalha do livro de Josué combina muito melhor com realidades do século VII do que com a situação da Idade do Bronze tardia. As primeiras 2 batalhas descritas no livro de Josué, a de Jericó e a de Ai, foram travadas em territórios que constituíram o primeiro alvo do expansionismo josiânico depois da retirada da Síria da província de Samaria. Jericó era o posto avançado mais meridional do Reino do Norte de Israel e da posterior província síria, situado defronte de um val estratégico do Rio Jordão. Betel era o principal e muito odiado centro de culto do Reino do Norte e um foco do reassentamento de povos não israelitas pelos assírios. Os 2 lugares foram mais tarde alvos da atividade josiânica. Jericó e sua região floresceram depois que os judaítas assumiram o controle do lugar e o Templo do Norte em Betel foi completamente destruído. Do mesmo modo, a história da conquista da Cefelá constitui um paralelo à renovada expansão judita para dentro dessa região muito importante e fértil. Essa área, o tradicional celeiro de Judá, havia sido conquistada pelos assírios poucas décadas antes e dada às cidades da Filisteia. De fato, 2 Reis 22,1 relata que a mãe de Josias era natural de um povoado chamado Bezecat. Esse lugar é mencionado só mais uma vez na Bíblia na lista dos povoados da tribo de Judá que data do tempo de Josias, Josué 15,39. Esse Bezecat aparece entre Laquis e Eglon, as 2 cidades cananeias que têm um papel importante na narrativa da conquista da Cefelá por Josué. Em seguida, a saga da campanha militar de Josué volta-se para o norte, expressando uma visão que o século VII tinha da conquista territorial futura. A referência a Zor lembra não só sua reputação no passado distante como a mais proeminente das cidades-estado cananeias, mas também as realidades de apenas um século antes, quando Azor foi o centro mais importante do Reino do Norte de Israel e pouco depois um importante centro regional do Império Assírio, com um impressionante palácio e uma fortaleza. Não menos significativa é a menção de Nafote Dora, aludindo possivelmente à época em que a cidade costeira de Dora serviu de capital para uma província assíria. Em suma,
Os territórios do norte descritos no livro de Josué correspondem ao reino de Israel derrotado e depois províncias assírias que Judá acreditava serem a herança divinamente estipulada do povo de Israel, logo a serem reclamadas por um novo Josué. Uma nova conquista da terra prometida. Na época da coroação de Josias, em 639 antes da Era Comum, a ideia da santidade e unidade da terra de Israel, uma concepção que seria enfatizada com grande fervor pelo livro do Deuteronômio, estava longe de sua realização. Excetuando a minúscula parte central do reino de Judá, a herança tradicional das tribos de Judá e Simeão e um estreito trecho da terra tradicional de Benjamim, logo ao norte, a maior parte da terra prometida tinha estado sob o domínio de uma potência estrangeira, a Assíria, por quase um século. Inclusive Judá era vassalo da Assíria. A explicação da Bíblia para essa situação infeliz era tão sombria quanto era simples. Nos últimos tempos, o povo de Israel não havia cumprido as leis da aliança que constituíam o pré-requisito central para ter a posse da terra. Ele não havia erradicado todo o vestígio do culto pagão. Ele não havia parado de render homenagem aos deuses de outros povos em suas tentativas de obter riquezas por meio do comércio ou alianças políticas. Ele não havia cumprido fielmente as leis da pureza na vida pessoal. E não tinha se preocupado nem mesmo em oferecer o menor alívio aos seus conterrâneos israelitas que se encontravam desamparados, escravizados ou profundamente endividados. Em suma, ele havia deixado de ser uma comunidade santa. Sua adesão escrupulosa à legislação do livro da lei recentemente descoberto seria capaz de superar os pecados das gerações anteriores e permitir que retomassem a posse de toda a terra de Israel. Poucos anos mais tarde, os assírios se retiraram e a unificação de todos os israelitas pareceu possível. O livro de Josué é uma epopeia inesquecível com uma lição clara de como nenhuma vitória poderia ser negada ao povo de Israel se ele seguisse a lei da aliança com Deus ao pé da letra. Esse ponto era demonstrado com auxílio de alguns dos mais vívidos contos populares: a queda das muralhas de Jericó, a parada do sol em Gabaon, a fuga dos reis cananeus pela ladeira estreita de Bet-Horon, reformulados como epopeia singular diante de um pano de fundo altamente familiar e sugestivo do século VII e encenadas em lugares do maior interesse para a ideologia deuteronomista. Ao ler e recitar essas histórias, os judaítas do final do século VII antes da Era Comum teriam dado expressão aos seus mais profundos desejos e crenças religiosas. Nesse sentido, o livro de Josué é uma expressão literária clássica das aspirações e fantasias de um povo em certa época e em certo lugar. O vulto destacado de Josué é usado para evocar um retrato metafórico de Josias, o pretenso salvador de todo o povo de Israel. De fato, o biblista norte-americano Richard D. Nelson demonstrou que a figura de Josué é descrita na história deuteronomista em termos usualmente reservados para um rei. A missão dada por Deus a Josué no momento em que este assumiu a liderança, Josué 1,19, é emoldurada pelo fraseado da investidura de um rei. A promessa de lealdade do povo que implica obediência completa a Josué na condição de sucessor de Moisés. Josué 1,16 a 18, lembra o costume da reverência pública a um rei recentemente coroado. E Josué dirige uma cerimônia de renovação da aliança, Josué 8,30 a 35, um papel que se tornou prerrogativa dos reis de Judá. Ainda mais eloquente é a passagem em que Deus ordena a Josué que medite sobre o livro da lei dia e noite, Josué 1,8 a 9. Em um curioso paralelismo com a descrição bíblica de Josias como rei preocupado unicamente com o estudo da lei, um rei que se voltou para o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e força em pleno acordo com a lei de Moisés. 2 Reis 23,25. Não se trata de paralelos simplesmente convencionais entre personagens bíblicos justos,
mas paralelos diretos em termos de fraseado e ideologia, para não mencionar os objetivos territoriais idênticos de Josué e de Josias. É claro que a expansão de Josias ou o desejo de anexar os territórios das terras altas do Reino do Norte despertou grandes esperanças, mas, ao mesmo tempo, gerou enormes dificuldades práticas. Havia o desafio puramente militar. Havia necessidade de provar aos residentes nativos das terras altas do norte que eles de fato faziam parte do grande povo de Israel que lutou ao lado do povo de Judá para herdar sua terra prometida. E havia também o problema dos casamentos mistos com mulheres estrangeiras, que deve ter sido prática comum entre os israelitas que sobreviveram nos territórios do Reino do Norte, em meio aos quais os assírios haviam assentado deportados estrangeiros. É o rei Josias que espreita de trás da máscara de Josué ao declarar que o povo de Israel deve permanecer inteiramente separado da população nativa da terra. O livro de Josué, portanto, destaca de modo brilhante os interesses mais profundos e mais prementes do século VII. E como veremos mais adiante, a força dessa epopeia duraria muito tempo depois de falhar tragicamente o plano ambicioso e piedoso do rei Josias de reconquistar a terra de Canaã. Como vimos no último capítulo, essa data foi suposta com base nas referências presumidas aos faraós da linhagem de Ramsés nas narrativas do Êxodo e pela data da estela de Merneptah, 1207 antes da Era Comum, indicando que Israel esteve presente em Canaã naquela época. A história dos Gabaonitas, que vieram de uma terra distante e procuraram selar uma aliança com os israelitas invasores, Josué 9,3 a 27, pode também ser reflexo de uma adaptação de uma antiga tradição à realidade do século VII. Expandindo para o norte e adentrando a região de Betel após a retirada da Síria, Judá se confrontou com o problema de como integrar os descendentes dos deportados trazidos pelos assírios de longe e assentados ali poucas décadas antes. A menção de Avim nessa região em Josué 18,23 relembra o nome a um dos lugares de origem dos deportados, listados em 2 Reis 17,24. Especialmente crucial na era josiânica foi a questão de como a comunidade poderia absorver os que tinham simpatia por Judá. A velha história dos Gabaonitas poderia prover um contexto histórico em que o deuteronomista explicou como isso poderia ser feito. 4. Quem eram os israelitas? A Bíblia não dá margem à dúvida ou ambiguidade quanto à origem única do povo de Israel. Na condição de descendentes diretos em linha reta dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel constituem a descendência biológica, passando por muitas gerações, dos 12 filhos de Jacó. Apesar dos 430 anos de escravidão no Egito, os israelitas são descritos como um povo que nunca esqueceu suas raízes em Canaã nem sua herança comum. De fato, a Bíblia enfatiza que a chave para o futuro de Israel consiste em manter estritamente seu modo de vida distinto e sua relação especial com Deus. No Deuteronômio, Moisés prometera à nação israelita que, se ela observasse estritamente as leis da aliança, rejeitasse o casamento misto com seus vizinhos e evitasse escrupulosamente enredar-se nos modos de vida pagãos de Canaã, a posse da terra prometida lhe estaria assegurada para sempre. Depois de concluída a grande conquista de Canaã, o livro de Josué fez um relato bem detalhado de como o líder israelita dividiu a terra em sua maior parte já livre da população nativa cananeia entre as tribos israelitas vitoriosas como suas heranças eternas. Contudo, no livro de Josué e no livro seguinte dos Juízes, há algumas contradições sérias a esse quadro das tribos herdando a terra inteira de Israel. Apesar de o livro de Josué declarar, de um lado, que os israelitas tomaram posse de toda a terra que Deus prometera e derrotaram todos os seus inimigos,
Josué 21,43 a 44. Outras passagens no livro de Josué e no livro dos Juízes deixam claro que muitos cananeus e filisteus viveram nas proximidades dos israelitas. Como no caso de Sansão, o casamento misto não era algo inaudito. E houve problemas também na família. No livro dos Juízes, as tribos de Israel concordaram em travar guerra contra a tribo de Benjamim, jurando que jamais se uniriam a ela pelo casamento. Juízes 1921. Por fim, parece que as diferentes tribos podiam resolver seus próprios problemas locais sob a liderança dos seus próprios líderes carismáticos. O Cântico de Débora, Juízes 5, até enumera as tribos individuais que foram fiéis e atenderam o chamado para juntar forças pela causa de todo Israel e as tribos que preferiram ficar em suas casas. Se, como a arqueologia dá a entender, as sagas dos patriarcas e o Êxodo forem lendas, compiladas em períodos posteriores, e se não houver evidência convincente da invasão unificada de Canaã sob o comando de Josué, o que faremos com as reivindicações de nacionalidade antiga dos israelitas? Quem foram essas pessoas que remontaram suas tradições a eventos históricos e culticos compartilhados? Uma vez mais a arqueologia consegue proporcionar algumas respostas surpreendentes. Escavações de povoados israelitas antigos, com sua cerâmica, suas casas e seus silos de grãos, podem nos ajudar a reconstruir sua vida cotidiana e suas relações culturais. E a arqueologia surpreendentemente revela que as pessoas que viveram nesses povoados foram habitantes nativos de Canaã que só gradualmente desenvolveram uma identidade étnica que poderia ser chamada de israelita. Herdando a terra prometida. Concluída a grande conquista de Canaã, o livro de Josué noticia que a terra ficou em repouso, sem guerra. Josué 11,23. Todos os cananeus e outros povos nativos de Canaã haviam sido inteiramente destruídos. Josué convocou as tribos para dividir a terra. Ruben, Gad e meia tribo de Manassés receberam territórios a leste do rio Jordão, enquanto as demais receberam suas parcelas a oeste. Niftali, Azer, Zabulon e Issacar habitariam as terras altas e os vales da Galileia. A outra meia tribo de Manassés, Efraim e Benjamim receberam a maior parte das terras altas centrais, que se estendiam do vale de Jezreel no norte até Jerusalém no sul. A Judá foram dadas as terras altas do sul, de Jerusalém até o vale de Bersabé no sul. Simeão herdou a zona árida do vale de Bersabé e a planície costeira adjacente. Apesar de Dan inicialmente ter recebido herança na planície costeira, a tribo mudou de casa e foi para uma área no norte do país. Com essa última migração, o mapa da Terra Santa estava fixado. Estava mesmo. Em contradição intrigante com as proclamações de vitória total, o livro de Josué relata que há amplos territórios em Canaã, situados fora das heranças tribais, ainda por conquistar. Elas incluíam todas as regiões dos filisteus ao longo da costa sul do país, a costa fenícia mais para o norte e a área do Vale do Becá no nordeste. Josué 13,6. O livro dos Juízes vai ainda mais longe e apresenta uma lista de importantes enclaves cananeus não conquistados no território de mais da metade das tribos. As grandes cidades cananeias da planície costeira e dos vales do norte, tais como Meguido, Betsã, Dor e Gazer, são listadas no livro dos Juízes como não conquistadas mesmo que seus governantes tenham sido incluídos na lista de reis cananeus derrotados do livro de Josué. Adicionalmente, os amonitas e moabitas que habitavam do outro lado do rio Jordão permaneceram hostis. E os violentos saqueadores madianitas e amalecitas que vinham do deserto montados em camelos sempre foram uma ameaça para o povo de Israel. Assim, a ameaça enfrentada pelos israelitas recém-assentados era tanto militar quanto religiosa.
Inimigos externos ameaçaram a segurança física dos israelitas e os cananeus que permaneciam na terra representavam o perigo mortal de atrair os israelitas para a apostasia e, ao fazer isso, fragilizar a aliança solene de Israel com Deus. O palco estava montado para muitos anos de luta prolongada. Dando continuidade ao livro de Josué, o livro dos Juízes apresenta uma coleção extraordinariamente rica de eletrizantes narrativas de guerras e contos de heroísmo individual nas batalhas entre os israelitas e seus vizinhos. Ele contém alguns dos personagens mais pitorescos da Bíblia e muitas imagens inesquecíveis. Um calebita chamado Otoniel, agindo sozinho, fez recuar as forças bélicas do misterioso inimigo Cusã-Razataim, rei de Aram, na Mesopotâmia. Juízes 3,7 a 11. O benjaminita Ori, destemidamente assassinou Eglon, o poderoso, mas comicamente obeso rei de Moabe, em seu recinto privado. 3,12 a 30. Sangar abateu 600 filisteus com um aguilhão de boi. 3,31. Débora e Baraque despertam as tribos israelitas contra a ameaça dos reis cananeus remanescentes no norte. A heroica Jael, esposa do Kenita Eber, matou o general cananeu Sísara, enfiando-lhe um pino de tenda na cabeça enquanto dormia. 4,15,31. O manasseita Gedeão purificou a terra da idolatria e protegeu seu povo dos madianitas, um povo de saqueadores do deserto. 6,18,28. E, é claro, há a famosa saga de Sansão, o herói de Dan, traído e tosado pela prostituta filisteia Dalila, que encontra sua morte em Gaza, cego e humilhado, ao derrubar os pilares do grande templo filisteu de Dagon. 13,116,31. O significado teológico desse primeiro período de assentamento fica muito claro já no início do livro dos Juízes com seu cálculo sobre o de apostasia e punição. Quando o povo de Israel se mantinha separado da população nativa, ele era recompensado. Se ficasse tentado a assimilar-se, a punição divina seria rápida e severa. Porém, ele não ouvia. Só a intervenção de líderes justos divinamente inspirados, chamados juízes, salva o povo de Israel, pelo menos temporariamente, de perder tudo. Os israelitas ofenderam o Senhor e serviram aos Baals, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os libertou do Egito, e seguiram outros deuses, dentre os deuses dos povos que os rodeavam. Prostraram-se diante deles, provocando a indignação do Senhor. Abandonaram o Senhor e serviram a Baal e as Astartes. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele os deixou cair em poder de assaltantes. Espoliaram-nos e os venderam aos inimigos da redondeza, aos quais já não podiam opor resistência. Em qualquer expedição militar que fizessem, a mão do Senhor estava sobre eles para a desgraça, conforme lhes tinha dito e jurado, de modo que ficavam muito aflitos. Então o Senhor fazia surgir juízes que os libertavam dos assaltantes. Mas nem aos juízes eles escutavam. Ao contrário, prostituíam-se com outros deuses, prostrando-se diante deles. Afastaram-se depressa do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Eles não agiram assim. Sempre que o Senhor fazia surgir juízes, o Senhor estava com o juiz e os libertava da mão dos seus inimigos, enquanto o juiz vivesse, pois o Senhor se compadecia de seus gemidos diante da tirania dos opressores. Quando o juiz morria, tornavam a perverter-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e prostrando-se diante deles. Não abandonavam suas práticas nem sua conduta obstinada. Juízes 2,11 a 19. A Bíblia está narrando uma versão da história como ela realmente aconteceu. Os israelitas cultuaram só Deus por séculos, mas às vezes resvalaram para dentro do politeísmo dos seus vizinhos. Como viveram em termos mais gerais? Como era sua cultura? Para além dos contos sobre a incipiente luta contra a idolatria,
A Bíblia nos conta muito pouco sobre a vida cotidiana dos israelitas. Do livro de Josué ficamos inteirados principalmente sobre as fronteiras precisas dos vários lotes tribais. Em Juízes, lemos sobre as batalhas com os inimigos de Israel, mas ouvimos muito pouco sobre que tipo de assentamentos os israelitas escolheram estabelecer e como eles se ganharam seu sustento. Após séculos como trabalhadores imigrantes no Egito e 40 anos de migração no deserto desolado do Sinai, eles não podiam estar bem preparados para começar a cultivar os vales estreitos e os escarpados terrenos montanhosos de Canaã. Como eles aprenderam a se tornar fazendeiros sedentários e se adaptaram com tanta rapidez às rotinas e esforços da vida sedentária dos povoados. Imigrantes do deserto. Sabemos a partir da estela de Merneptah que houve um povo chamado Israel que viveu em Canaã em torno de 1207 antes da Era Comum. Até tempos bem recentes, apesar das dúvidas a respeito da acurácia histórica das narrativas do Êxodo e das conquistas, poucos historiadores ou arqueólogos bíblicos duvidaram de que os israelitas eram um povo imigrante que ingressou em Canaã vindo de fora. A aparente diferença entre cananeus e israelitas era claríssima no domínio da cultura material. Imediatamente acima dos estratos de destruição das várias cidades cananeias da Idade do Bronze Tardia, os arqueólogos acharam regularmente uma disseminação de poços cavados ao acaso e cerâmica grosseiros restos aparentes do que eles interpretaram como os acampamentos temporários em tendas dos seminômades. Muitos especialistas acreditaram reconhecer um padrão familiar nessa situação arqueológica, principalmente o movimento de massa de habitantes do deserto desalojados que invadiram a terra cultivada e começaram a se estabelecer, adotando gradualmente um modo de vida sedentário. Estudiosos familiarizados com ataques de beduínos a regiões agrícolas no Oriente Médio acreditaram que sempre houve um conflito entre nômades do deserto e camponeses estabelecidos, uma luta constante entre o deserto e a terra semeada. Embora os israelitas possam não ter marchado para dentro de Canaã como um exército unificado, os sinais de sua chegada pareciam estar claros. Em comparação com as construções monumentais, itens de luxo importados e finos vasos de cerâmica trazidos à luz nos níveis das cidades cananeias precedentes, os acampamentos e implementos grosseiros dos israelitas recém-chegados pareciam estar em um nível civilizatório bem mais baixo do que o dos restos da população que eles substituíram. Essa comparação de estilos de vida deu origem ao que acabou sendo chamado de modelo da infiltração pacífica, proposto primeiramente pelo biblista alemão Albrecht Alt na década de 1920. Alt propôs que os israelitas foram pastores que se deslocavam com seus rebanhos em migrações sazonais fixas entre a orla do deserto e as terras cultivadas. Em algum momento perto do final da Idade do Bronze Tardia, por razões que não estavam totalmente claras para ele, eles começaram a estabelecer-se nas terras altas pouco povoadas de Canaã. De acordo com Alt, o processo realmente foi gradual e bastante pacífico no início. Os pastores israelitas que estavam chegando derrubaram as florestas e começaram a praticar uma agricultura sazonal em pequena escala junto com a criação de gado. Com o tempo eles foram adotando um estilo de vida mais sedentário, estabelecendo povoados permanentes e concentrando mais energias na agricultura. Foi somente em uma época mais tardia, quando cresceu o número de novos colonos e com ele aumentou também a necessidade de mais terra e água, assim a teoria, que os israelitas começaram a ter problemas com os cananeus. Conflitos em função de direitos à terra e água acabaram levando a escaramuças que formaram pano de fundo real das lutas entre os israelitas e seus vizinhos, transmitidas de maneira tão vívida pelo livro dos Juízes. Para uma descrição detalhada da teoria da infiltração pacífica, cf. o anexo C. Assumiu-se, em consequência, que os israelitas eram grupos dispersos de pastores chegando à terra, mais do que um exército unificado.
A estela de Merneptah que menciona Israel não ofereceu informação adicional sobre a localização exata, o tamanho ou a natureza desse povo. Contudo, outros registros egípcios conservados, embora forneçam apenas um vislumbre do que deve ter sido um relato muito mais completo, mencionam dois grupos de forasteiros que escolheram viver ou foram forçados a viver nas periferias da sociedade urbana dos cananeus. Ambos despertam particularmente o interesse na busca pelos israelitas mais antigos. O primeiro é o dos Apiru, um grupo descrito nas cartas de Teoeomarna do século XIV antes da Era Comum, bem como em outros textos da Idade do Bronze, em uma variedade de maneiras pouco lisonjeiras. Vivendo fora do circuito principal da sociedade cananeia, desarraigados de sua terra natal por guerra, fome ou pesados impostos, eles são às vezes descritos como foras da lei ou salteadores, às vezes como mercenários. Num dos casos, até se relata que estavam presentes no próprio Egito como trabalhadores contratados atuando em projetos de construção do governo. Em suma, eles eram refugiados ou fugitivos rebeldes do sistema, vivendo às margens da sociedade urbana. Parece que ninguém no poder gostou deles. A pior coisa que um pequeno monarca local podia dizer do príncipe vizinho era que ele se juntou aos Apiru no passado. Especialistas deram a entender que a palavra Apiru e suas formas alternativas, Apiru e Abiru, têm uma ligação linguística direta com a palavra hebreu, e que, em consequência, os Apiru que aparecem nas fontes egípcias teriam sido os israelitas mais antigos. Hoje sabemos que não é tão simples fazer essa associação. O uso disseminado do termo por muitos séculos e por todo o Oriente Próximo implica que ele possui um significado socioeconômico mais do que o de representar um grupo étnico específico. Não obstante, essa ligação pode ser completamente descartada. É possível que o fenômeno dos Apiru tenha sido lembrado em séculos posteriores e, em consequência, incorporado às narrativas bíblicas. O segundo grupo mencionado nos textos egípcios foi o dos Xuzu. Eles aparentemente eram nômades pastoris, pastores de ovelhas e cabras que viveram principalmente nas regiões fronteiriças entre Canaã e a Transjordânia. Um relato de todas as incursões egípcias contra rebeldes no sul de Canaã nos dias de Ramsés III, no início do século XII antes da Era Comum, provê uma boa descrição desses povos. O autor egípcio descreve a pilhagem dos seus acampamentos de pessoas e posses, bem como do seu gado, sendo eles inumeráveis. Obviamente eles constituíam um elemento problemático e incontrolável com uma presença especialmente forte no deserto e nas fronteiras das terras altas. Sabe-se que ocasionalmente eles também migrariam para o delta oriental do Egito, como atesta um papiro do século XIII que relata seus movimentos ao longo das fortalezas da fronteira egípcia. Algum desses grupos poderia ter sido misterioso ou Israel simplesmente chamado por outro nome. Camponeses desalojados. A teoria da infiltração pacífica de Alt sofreu um ataque feroz na década de 1970, devido a teorias etnográficas e antropológicas novas e bem mais detalhadas sobre a relação entre nômades pastoris e comunidades sedentárias no Oriente Médio. A principal crítica levantada contra as antigas ideias da luta entre o deserto e a terra semeada foi que fazendeiros e pastores estavam muito mais integrados e eram bem menos estranhos uns aos outros. Eles foram essencialmente componentes de uma única sociedade. E assim, durante as décadas de 1960 e 1970, outra teoria singular das origens israelitas, apresentada primeiro pelo biblista norte-americano George Mendenhall e mais tarde elaborada pelo historiador da Bíblia e sociólogo norte-americano Norman Gottwald, essa teoria dá a considerar que os primeiros israelitas não eram nem saqueadores invadindo nem nômades se infiltrando, mas camponeses rebeldes que fugiram das cidades de Canaã para terras altas vazias. Mendenhall e Gottwald argumentaram,
com base em evidência contida nos documentos egípcios, principalmente as tabuletas de Tell Amarna, que a Canaã da Idade do Bronze Tardia foi uma sociedade altamente estratificada com tensão social e desigualdade econômica em crescimento. A elite urbana controlava a terra, a riqueza e o comércio. Os camponeses dos povoados eram privados tanto de riqueza quanto de direitos. Com a situação se deteriorando em Canaã na última fase da Idade do Bronze Tardia, os pesados impostos, os maus tratos infligidos pelos proprietários de terras e a constante importunação pelas autoridades tanto locais quanto egípcias tornaram-se insuportáveis. Assim, Mendenhall e Gottwald teorizaram que, para muitos a única solução era deixar seus lares e buscar novas fronteiras. Alguns deles podem ter se tornado a Peru, isto é, pessoas que viviam à margem da sociedade, causando problemas para as autoridades. Muitos voltaram a se assentar nas florestas relativamente vazias das terras altas, longe do controle cananeu e egípcio. E, em sua nova pátria, esses camponeses rebeldes estabeleceram uma sociedade mais igualitária, menos estratificada e menos rígida. Ao fazer isso, eles se tornaram israelitas. Gottwald, além disso, cogitou que as novas ideias de igualdade foram importadas em Canaã por um pequeno grupo de pessoas que veio do Egito e se assentou nas terras altas. Esse grupo pode ter sido influenciado por ideias egípcias não ortodoxas sobre religião, como aquelas que estimularam a revolução monoteísta de Akhenaton no século XIV antes da Era Comum. Esse novo grupo, em consequência, teria sido o núcleo em torno do qual se cristalizaram os novos habitantes assentados nas terras altas. O surgimento do Israel mais antigo foi, por conseguinte, uma revolução social dos desprivilegiados contra seus senhores feudais, energizada pela chegada de uma nova ideologia visionária. Infelizmente, não existe evidência arqueológica que apoie essa teoria e, de fato, boa parte da evidência contradiz isso frontalmente. Como vimos, a cultura material dos novos povoados era completamente distinta da cultura das terras baixas cananeias. Se os assentados tivessem sido refugiados das terras baixas, esperaríamos ver, pelo menos, mais similaridade nos estilos de arquitetura e cerâmica. Ainda mais importante é que, em estudos arqueológicos recentes de cidades da Idade do Bronze Tardia, ficou claro que o setor rural da sociedade cananeia começou a empobrecer já no século XVII antes da Era Comum. De fato, essa zona rural debilitada e menos populosa e a consequente queda na produção agrícola pode ter desempenhado algum papel no colapso da cultura urbana. Porém, seguramente ela não teria como fornecer energia para impulsionar uma vigorosa nova onda de assentamentos nas terras altas. Por fim, até mesmo depois do fim da Idade do Bronze Tardia e da destruição dos centros urbanos cananeus, grande parte dos povoados das terras baixas, sendo poucos, conseguiram sobreviver e seguir existindo do mesmo modo que antes. Isso é evidente na região central da cultura cananeia, nos vales de Jezreel e do Jordão e na planície costeira sul da Filisteia. Consequentemente, realmente não vemos hordas de pessoas desarraigadas deixando seus povoados nas terras baixas em busca de nova vida na fronteira com as terras altas. A resposta para a pergunta quem foram os israelitas terá de vir de algum outro lugar. Um avanço arqueológico repentino. As identificações iniciais e as teorias sociológicas mais amplas sobre os primeiros israelitas se basearam na decifração de inscrições esparsas e fragmentárias e na interpretação subjetiva da narrativa bíblica não em primeira linha na arqueologia. O triste fato foi que por décadas, os arqueólogos ficaram procurando nos lugares errados por indícios das origens dos israelitas. Pelo fato de muitos deles terem tomado a narrativa de Josué pelo que ela dizia, eles concentraram quase todos os seus esforços cavando os principais telos de cidades cananeias tais como Jericó,
Betel, Laquis e Azor. Hoje sabemos que essa estratégia foi equivocada, porque enquanto esses principais téus revelaram muita coisa sobre a cultura urbana da Idade do Bronze tardia, eles não nos contaram quase nada sobre os israelitas. Essas principais cidades cananeias estavam localizadas ao longo da planície costeira e nos vales longe das regiões montanhosas cobertas de florestas onde emergiu o antigo Israel. Antes do final da década de 1960, foi empreendida apenas uma pesquisa arqueológica abrangente para procurar por evidência de sítios puramente israelitas. Ela foi conduzida pelo arqueólogo israelense Yohanan Aharoni na região marginal na borda norte da posterior área sob controle israelita nas montanhas escarpadas e cobertas de florestas da Alta Galileia. Aharoni descobriu que na área não havia sítios do Bronze Tárdio e que ela foi colonizada por uma série de pequenos e pobres sítios da Idade do Ferro I, cerca dos séculos 12 a 11 antes da Era Comum, que ele identificou com os primeiros assentados das tribos de Neftali e Azer. O trabalho de campo de Aharoni na Alta Galileia pareceu, em consequência, prover apoio para a teoria da infiltração pacífica. O único problema foi que sua pesquisa ocorreu muito ao norte do núcleo do assentamento israelita. Por mais que possa parecer surpreendente, essa região central israelita nas terras altas da Palestina Ocidental entre os vales de Jezreel e de Bersabé era virtualmente uma terra incógnita em termos arqueológicos. Mas a falta de exploração arqueológica na região montanhosa central não se deveu só a preferências científicas. Da década de 1920 a 1967, guerra e intranquilidade política no Oriente Médio desencorajaram inteiramente a investigação arqueológica no centro da região montanhosa. Mais tarde, porém, depois da Guerra de 1967, a paisagem arqueológica mudou completamente. Uma jovem geração de arqueólogos israelenses, influenciados pelas novas tendências da arqueologia mundial, foi a campo com um novo método de investigação. Seu objetivo foi explorar, mapear e analisar a paisagem antiga da região montanhosa mais do que apenas cavar. Começando na década de 1940, os arqueólogos reconheceram a importância de fazer estudos regionais que examinam padrões de assentamento com o decorrer do tempo. Escavações feitas em sítios singulares produzem quadros altamente localizados da cultura material de populações antigas, revelando a sequência de estilos de cerâmica, joalheria, armas, casas e túmulos de uma comunidade particular. Porém, pesquisas regionais, nas quais os sítios antigos de uma área ampla são mapeados e datados pelos cacos de cerâmica característicos coletados na superfície, trocam profundidade por amplitude. Essas explorações revelam onde os povos antigos se assentaram e o tamanho dos seus assentamentos. A escolha de certos nichos topográficos, tais como topo de colinas em vez de vales, e certos nichos econômicos, tais como um local em que se pratica o cultivo de sementes em vez da horticultura, e facilidade de acesso às estradas principais e a fontes de água, revela muita coisa sobre o estilo de vida e, em última análise, sobre a identidade social de populações de vastas áreas mais do que de comunidades individuais. Tão importante quanto isso é que as explorações em que sítios de muitos períodos diferentes são mapeados permitem aos arqueólogos rastrear mudanças na história demográfica de dada região no decorrer de longos períodos de tempo. Nos anos que se seguiram a 1967, a região central do assentamento israelita, os territórios tradicionais das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foi coberta por explorações intensas. Equipes de arqueólogos e estudantes vasculharam virtualmente cada vale, cume e encosta, à procura de vestígios de muros e cacos de cerâmica dispersos. O trabalho de campo foi lento, em que um dia de trabalho conseguiu cobrir em média cerca de 1 milha quadrada.
Registrou-se toda a informação sobre sinais de ocupação da Idade da Pedra até o período otomano, visando estudar a história da ocupação de longo prazo das terras altas. Os métodos estatísticos foram usados para estimar o tamanho de cada assentamento em cada um dos seus períodos de ocupação. A informação ambiental sobre cada sítio foi coletada e analisada para reconstruir a paisagem natural em várias eras. Em poucos casos promissores, igualmente foram feitas escavações. Essas explorações revolucionaram o estudo de Israel mais antigo. A descoberta dos restos de uma densa rede de povoados de terras altas, todos aparentemente estabelecidos em um intervalo de poucas gerações, indicaram que uma drástica transformação social aconteceu na região montanhosa central de Canaã em torno de 1200 antes da Era Comum. Não há sinal de invasão violenta ou mesmo de infiltração de um grupo étnico claramente definido. Em vez disso, parece ter havido uma revolução no estilo de vida. Nas terras altas, antes esparsamente povoadas, dos montes judaicos no sul até os montes de Samaria no norte, longe das cidades cananeias que estavam em processo de colapso e desintegração, brotaram do chão repentinamente cerca de 250 comunidades no alto dos morros. Ali estiveram os primeiros israelitas,